Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 5. 1 de João, capítulo 5. E eu quero ler com você apenas um versículo e o último versículo desse capítulo. É também o título da nossa mensagem e é que nós vamos trabalhar e desenvolver nessa noite. 1 de João, capítulo de número 5, verso 21. Quero convidar você a nós lermos todos juntos esse pequeno versículo a uma só voz. Todos acharam? Amém? Então vamos ler juntos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mais uma vez. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E agora eu queria que você colocasse o seu nome no lugar desse filhinhos e repetisse esse versículo comigo, para o seu coração, para o meu coração, para aquilo que nós vamos meditar nessa noite. Então vamos juntos, você vai falar o seu nome e a frase que vem como ordem do Senhor logo depois. Vamos lá? Jefferson, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Queria te convidar a fechar os seus olhos para nós orarmos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, santo é o teu santo nome, digno é o teu digno nome, grande é o teu grande nome, Senhor. Essa hora, Pai, no nome santo de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a ser iluminados, trabalhados, moldados pelo Espírito do Senhor e pela Tua Palavra. Senhor, Tu sabes o que são esses nossos dias. Tu sabes, ó Deus, tudo aquilo que nós temos vivido e como tem sido a nossa relação de fé com o Senhor. E eu oro, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nos dê humildade, o Senhor nos dê, ó Deus, também uma visão que vai além do cotidiano, do simples, mas, ó Deus, que o Senhor desnude o nosso coração diante de nós e nos ajuda, ó Deus, nessa noite a sermos transformados, edificados e trabalhados pela Tua Palavra. Senhor, mais uma vez confessamos diante de Ti nossa necessidade, nossa precisão. Senhor, vem sobre nós. Cremos que o Senhor está aqui, Pai, e precisamos de Ti. Por isso que, ó Deus, a exposição e o olhar, ó Deus, para as sagradas letras, ó Deus, venham ser de fato fiéis ao Senhor e que o Senhor nos ajude para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, uma coisa que chama muito a atenção na vida cristã é o seu caráter exclusivista. Olhando para esses nossos dias, é algo que de fato vai separando cada vez mais o cristão e o cristianismo do que você vê sendo alardeado nesse nosso tempo, nessa nossa sociedade. Nos nossos dias, essa questão então de ser exclusivista, de crer num único Deus, de confessar um único nome como Salvador, de não admitir nada mais do que o nome de Jesus, isso vai se tornando cada vez mais um ponto de um contato meio truncado, para dizer o mais leve. É um ponto de, muitas vezes, choque entre o que nós vamos observando. É um ponto que, de fato, traz muitas dificuldades para aqueles que creem dessa forma. E se isso vai trazendo para o nosso coração um sentido de responsabilidade, isso vai ganhando ainda mais gravidade quando nós vamos entendendo o pensamento, a crença, a vivência pluralista e sincrética dos nossos dias. Desde o princípio dos tempos, irmãos, nós vamos vendo na Bíblia que Deus não admite outros deuses diante dele. Deus jamais admitiu. E nós poderíamos parar o culto aqui e eu poderia dizer para cada um dos irmãos que estão aqui nessa nave, pega a sua Bíblia e você vai folheando
e vai encontrando versículos onde Deus demonstra que Ele não admite nada nem ninguém ao lado dEle, próximo dEle, sob ou acima dEle, que venha ser, de alguma forma, concorrente, rival, ou um ajudador, ou coisa parecida. Deus, de fato, trabalha de Gênesis a Apocalipse com uma questão de que só nele nós temos, de fato, vivência, vida e cada vez mais a questão de dependermos dele. Para que a gente possa ver pelo menos um texto trabalhando isso, abra sua Bíblia comigo, marque o texto aí onde você está, mas abra sua Bíblia comigo lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 20. Um texto que eu creio que a maioria de nós aqui conhece muito bem. E um texto que marca a questão de termos o resumo de toda a legislação que o povo de Deus recebeu ali aos pés do Monte Sinai através de Moisés. Êxodo 20, você vai ter 4 mandamentos sendo trabalhados aí que mostram exatamente como o nosso Deus é um Deus que exige para si exclusividade. Se você está com a sua Bíblia aberta, a partir do verso 2 você vai ver que o Senhor diz para Moisés, e Moisés transmite isso àquele povo. Ele diz: eu sou o Senhor e não um Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Eu fiz isso, te tirei da casa da escravidão. E aí o Senhor começa a mostrar, verso 3, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O Senhor ensina e ordena ao seu povo, irmãos, que a adoração precisa ser ao Deus correto e o único Deus que de fato traz esse sentido de libertação, que nos tira da casa da servidão. Verso 4, segundo mandamento, o Senhor não apenas nos diz que nós devemos adorar o Deus correto, mas Ele diz também que devemos adorá-lo da forma correta. Ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus. Nada que venha trazer à sua mente, ao seu coração, algum tipo de imagem que possa querer nos aproximar de um entendimento, de uma imaginação das pessoas que são a Trindade bendita. Você não vai fazer semelhança alguma daquilo que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Verso 5, ele complementa o segundo mandamento: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, ou seja, um Deus que realmente vigia, cuida, um Deus que não se omite em tratar essa questão. E ele diz: visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento, querido irmão, Deus mostra a exclusividade do seu santo nome. E ele diz para nós não tomarmos o nome dele de forma banal, de forma a ser pejorativa, falar de Deus para qualquer coisa. Ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome de qualquer maneira, a esmo, de uma forma perdida. Verso 8, querido irmão, o 4º mandamento que o Senhor reclama para si, a questão de exclusividade. Ele diz: na sua semana você deve ter um dia dedicado exclusivamente para mim. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aqui, querido irmão, nós temos o mandamento do Senhor que no 7º dia, que era a visão antigo testamentária, que o Senhor ia mostrando da sombra daquele dia, que seria o dia do Senhor, quando é celebrado então a ressurreição de Jesus, que passa a ser o primeiro dia da semana, o nosso domingo, mas o dia do Senhor deve ser santificado. E ele continua, verso 9, você vai trabalhar durante 6 dias, vai fazer tudo o que você tem que fazer nesses 6 dias. Toda a tua obra, todas as suas visitas, as suas questões, desenvolve em 6. Mas o dia que é meu, você deve se dedicar para mim. Ele diz: o 7º dia, o sábado ou Shabá, o descanso do Senhor, teu Deus, você não vai fazer nenhum trabalho. E diz: olha só, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem mesmo o teu animal.
ou o forasteiro que vai diante da tua porta para dentro. Porque isso mostra que em 6 dias o Senhor fez todas as coisas que Ele tinha que fazer ao criar esse mundo. Mas no 7º dia Ele descansa e por isso Ele abençoa, Ele marca, Ele grava esse dia para que nós tenhamos relacionamento e santificação da nossa vida para com Ele. Querido irmão, você pode voltar lá para 1 de João. Se eu fosse trabalhar aqui textos, irmãos, que falam sobre a idolatria, ou a quebra do nosso relacionamento para com Deus, nós estaríamos diante de dezenas, centenas de textos que trabalham sobre essa questão. Por toda a Bíblia isso é asseverado, do Gênesis ao Apocalipse, a idolatria é um pecado. Mas se você olhar, querido irmão, para um outro lado, você vai ver o contexto social e religioso dos nossos dias, que é cada vez mais influenciado por um caráter sincrético. E o que significa isso? As pessoas adotam práticas ou elementos de várias correntes religiosas ou filosóficas, na tentativa de pegar ou assimilar o melhor de cada uma e ajuntar aquilo para si. O sincretismo religioso é quando você pega aspectos de uma determinada religião com aspectos de uma outra religião e une essas coisas dizendo, olha, o que é melhor nisso aqui? Ah, eu me agarro nisso. Mas o que é melhor nessa outra de cá? Então eu me agarro nisso também. E de alguma forma eu vou vivendo uma certa tentativa de juntar duas coisas que são amplamente antagônicas. Como os nossos irmãos mais antigos diziam, embora a comparação seja limitada aqui, ficou conhecido como crente Raimundo, um pé na igreja e o outro no mundo. Você sabe bem disso, está vendo? Aquele crente que tenta estar junto com Deus e ao mesmo tempo assimilar outras crenças que não vêm de Deus. Ele está sempre tropeçando. Ele está sempre com um pé na calçada e um pé no pavimento. Querido irmão, o que tem acontecido é que nós vamos vendo que tem se tornado comum a confissão de Jesus como Salvador, mas ao mesmo tempo o uso de afirmações, palavras positivas. A chamada confissão positiva, ela às vezes não entra quando a gente diz assim, não, eu não determino nada para Deus, ao contrário, eu me submeto. Mas ao mesmo tempo, nas nossas palavras, a gente começa a dizer, não, eu não posso falar tal coisa, porque isso influencia alguma coisa no mundo espiritual. Irmãos, nós vemos crentes que dia a dia, embora eles caminhem com a palavra de Deus de um lado, eles também acreditam numa certa purificação com água que foi benzida em tal monte. Eles levam objetos para dentro da sua casa, colocam em lugares estratégicos e aquilo ali se torna uma espécie de mandinga, aquilo ali se torna um certo protetor do lar. E você vê crentes com elefantinhos dentro de casa. Quando chega o pastor ou um outro crente, ele diz, não, isso é só enfeite. Mas aquilo ali, na realidade, carrega um simbolismo que vem de culturas orientais. A gente vê crente jogando sal em determinadas coisas. Vamos benzer tal coisa, porque o negócio não está muito bom. Irmãos, essas são as situações mais grotescas, mais flagrantes que nós vemos por aí. E eu poderia emendar muitas coisas aqui, como aquele crente que faz uma fezinha, ou aquele crente que diz assim, vamos olhar no jornal, o que diz sobre o meu horóscopo, vamos dar uma olhada no que a gente pode aprender com tal coisa, porque embora eles creiam de uma forma diferente, tem alguns pontos bons ali que a gente pode aproveitar. E alguns ainda vão além, ainda argumentam, não, toda verdade é verdade de Deus, o que é uma verdade, mas daí é eu dar um passo e começar a beber de outras fontes. Idolatria. Sabe, irmãos, num passado não muito distante, ser crente era romper em definitivo com outras crenças. Minha família passou por isso. Minha família vem de origem de outras crenças, outras matrizes religiosas. No entanto, quando Jesus entrou na minha história familiar, e eu nem nascido era, minha mãe quebra
um oratório, um altar que havia dentro de casa com algumas estátuas. A gente vê que isso era muito comum, irmãos, quando a gente ouvia certas expressões. Agora você passou para a lei dos crentes, e as pessoas definitivamente rompiam com tudo que havia no seu passado. Eu não tenho mais para onde voltar, o meu lugar agora é a eternidade com Jesus. Mas o que nós vamos vendo, irmãos, nesses nossos dias, são algumas misturas ou influências de idolatria acontecendo de uma maneira mais sutil, de uma maneira quase invisível no início, e que vão se revelando depois avassaladoras em muitos indivíduos e em muitas famílias. E aí é isso que eu quero trabalhar com você nessa noite. Algumas questões que aparentemente não têm muito problema, mas à medida que isso vai se aprofundando na nossa vida, a gente vai se complicando. O texto que nós lemos, o apóstolo João, irmãos, aquele que conviveu muito de perto com Jesus, foi chamado de o apóstolo amado pelo Senhor, e o seu modo de escrever, tanto o quarto evangelho, como as suas 3 cartas, as epístolas gerais de João, e também o Apocalipse, esses escritos demonstram o amor, o carinho com que João tratava os seus irmãos e as suas ovelhas. No seu texto ele está dizendo aí filhinhos, e a expressão no seu original é quase que ele está nos chamando de crianças, de pequenos crentes, pequenos filhos. E ele amavelmente, ele termina essa carta com esse vocativo e depois com esse imperativo: filhinhos, amados, queridos, guardem-se, afastem-se, mantenham-se distantes dos ídolos. E isso porque, querido irmão, durante toda essa carta, João está combatendo uma forma de idolatria que havia chegado no meio dos cristãos de Éfeso. Embora eles confessassem Jesus como Senhor, embora João, durante toda a carta, vá demonstrar o sentido verdadeiro do amor, embora num determinado momento João vá falar algumas palavras, e hoje pela manhã, reverendo Eloy pregando, falando sobre a juventude, sobre os jovens desenvolverem o respeito, o amor, a submissão aos que são mais velhos, aos que são autoridades. João, na sua primeira carta, ele diz assim: jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes, vocês têm lutado e têm vencido o maligno. E ele vai desenvolvendo a questão de combater dentro daquela igreja um sentido de idolatria, irmãos, que é a idolatria dentro da fé, quando ele combate uma doutrina espúria chamada gnosticismo. Nós falamos sobre isso no domingo passado, vamos voltar a falar num outro momento, mas a grande questão que eu gostaria de trabalhar com você aqui é que João, como os demais líderes do seu tempo, também os profetas antes dele, os apóstolos, todos eles, irmãos, zelavam e ensinavam para que a igreja honrasse a Jesus com exclusividade. É Jesus e mais nada. É Jesus e só Jesus. É Jesus e ponto. E aqui, querido irmão, a gente vai ver 2 vertentes. Essa pregação, essa chamada, em primeiro lugar, era por ser de fato uma ordem do Senhor. E você viu isso aqui nos mandamentos. Eu poderia ler textos de Deuteronômio, onde o Senhor fala sobre a questão de que somente Ele era o Senhor, só Ele nós deveríamos amar com nossa força, entendimento, com o nosso coração, com o nosso empenho. Ele trabalha isso de uma forma de fato imperativa. Mas há uma outra questão, e essa, irmão, é talvez a mais sensível para nós, é que seguir ídolos sempre trouxe consequências danosas. Num primeiro momento, aquilo parece ser uma saída, uma solução, um apoio, algo que a gente vai buscar, mas a consequência a médio, longo prazo é que nós, em primeiro lugar, vamos nos afastando de Deus. Nós vamos sendo engolidos por uma nova paixão. E a gente vai, de fato, perdendo não só a confiança, a consistência, mas vamos também colhendo certas
maldições para dentro da nossa caminhada. Veja comigo algumas questões. Ainda a título da gente estar entrando no assunto do versículo. O ídolo, querido irmão, é um suposto Deus. Talvez você esteja acostumado com a questão da idolatria no esporte, aonde alguém chega para você e fala, qual é o seu ídolo? E você responde, o melhor jogador do seu time. Qual é o seu ídolo? E você diz, é tal cantor, tal cantora, é aquela artista. É pessoa que muitas vezes para o nosso coração se encontra destacado dos demais. Mas quando nós vamos falar biblicamente dessa palavra, nós estamos falando de uma divindade, ou alguém que vai se apresentar como uma forma de divindade e vai trazendo para o nosso coração, irmãos, uma ideia de inteligência. Quando a gente encontra dentro da nossa perspectiva algo que talvez poucos encontraram, há uma ideia também de força, de alguém que é poderoso ou alguma coisa que tem poder de fato para mudar uma situação. Há uma ideia talvez de bondade, aquele que intercede por nós, aquela que é intercessora. Há também uma questão de justiça. E quando nós vamos para muitas divindades, principalmente de matrizes africanas, nós vamos vendo nomes de divindades que são poderosas, são guerreiros, têm a sua lança na mão. As pessoas fazem uma troca de uma oferta e recebem o favor de alguém ser punido, de alguém ser afetado, de alguém ser atingido. Um ídolo, querido irmão, concebe então uma ideia de poder para transformar uma situação, seja para alcançar um desejo meu, seja para fazer chover em determinado momento, como a Bíblia diz, quando faltava colheita para os israelitas, eles começavam a buscar e adorar outros deuses, como Baal, por exemplo. E aí o que acontecia, queridos irmãos? A queda vinha porque Deus punia seu povo. Nos dias do Antigo Testamento, o povo de Deus foi separado de uma nação, o Egito, que possuía centenas de divindades. Na formação do Estado de Israel, o povo conviveu com todas as nações ao seu redor e as práticas politeístas dessas nações, as deusas cultuais, aquele tipo de oferta que os povos levantavam nos seus dias buscando boas colheitas, prosperidade dentro do seu gado, a questão de se tornarem povos destacados em meio aos demais. Mas a gente vai chegando no nosso tempo, irmãos, nós vamos vendo que a idolatria vai muito além disso. A idolatria, ela é uma ideia carregada de alguns valores, sentimentos de vitória, de sucesso, de força, de livramento. O que eu penso que fosse necessário, eu faço isso ligado a um ídolo. E biblicamente falando, irmãos, qualquer objeto, qualquer entidade, ou qualquer pessoa pode se tornar um ídolo na nossa vida. E aqui eu gostaria que você fosse muito atento com isso. Qualquer coisa ou pessoa que tome o lugar de Deus no nosso coração, isso se torna um ídolo em nós. A ideia de vencer, a ideia de sobreviver pode nos levar à idolatria. E aqui é que eu gostaria de trabalhar com você em algumas questões, irmãos, que nem sempre nós paramos para pensar. Talvez, se eu perguntasse a você aqui nessa noite, você diria comigo com toda tranquilidade, olha, eu não tenho imagem na minha vida. Na minha casa não há nada disso, eu não carrego nenhum tipo de superstição nos meus bolsos, nem um trevinho, nada disso, não tenho. Qualquer passagem assim, não carrego figa, nada. Eu não tenho superstições, eu estou limpo. Mas se a gente observar com mais profundidade, irmão, e deixarmos o Espírito Santo sondar o nosso coração, a gente pode se surpreender com a idolatria que nós não percebemos. E aí, esse texto de João, que é uma conclusão aparentemente tão simples, mas está carregada de sentido, ele vai falar ao nosso coração e vai dizer para nós, irmãos, que de fato
não há neutralidade nessa questão de idolatria. Ou nós fugimos dela, ou nós radicalmente rompemos com ela, ou ela vai nos enredando a tal ponto que nós vamos fugindo do nosso Senhor. Uma primeira coisa que eu gostaria de tratar com você, então, trazendo o imperativo de João: guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos, estejam longe dos seus ídolos. Eu gostaria então de trazer para nós, irmãos, de uma idolatria, ou uma forma de idolatria que está muito presente nos nossos dias: os ídolos do corpo, os ídolos da nossa materialidade como pessoa. O que são isso? Quais são esses ídolos, pastor? São os desejos pessoais, irmão e irmã, que nos separam de Deus ou concorrem com Ele. Veja que a beleza hoje em dia, ou a preservação da beleza, a pessoa já tem toda ou uma silhueta ou um biotipo privilegiado em certos aspectos que são convenções do nosso tempo. Aquilo que pensamos de fato ser o belo, nem sempre é o belo realmente falando, mas nós admitimos a convenção dos nossos dias, e isso vai tomando conta do nosso coração. Irmão, muitas e muitas vezes nós não percebemos quando a estética tomou conta do nosso coração. E a gente passa então a abrir mão de estar com Deus, desfrutar de Deus, ser cuidado por Deus, para dizer: eu preciso cuidar do meu corpo. Quando nós pensamos, irmãos, de uma forma superficial, a gente vai olhar para algumas academias apenas. Mas quando nós vamos nos aprofundando, nós começamos a ver pessoas que têm se tornado viciados em medicações, viciados em suplementos. E o que é pior, irmãos, nós vemos às vezes dentro da igreja pessoas que vão se deixando dominar a tal ponto que essas pessoas têm muito pouco tempo para pensar de fato no que é saúde. Mas elas são movidas pelo senso de imagem. Como me veem? Eu quero ser visto como alguém que é diferenciado. Há uma outra questão nessa idolatria do corpo, querido irmão, irmã, pela longevidade. Eu quero viver até os 100, até os 200. Nós vamos vendo no nosso mundo, irmãos, gente que está se especializando em congelar pessoas para que quando for, e se for descoberta uma fórmula para que as pessoas sejam retomadas à vida, essas pessoas possam então, esses que se congelam, possam retornar como o seu estereótipo se apresenta hoje. E eu queria trazer para você, antes que você fique bravo comigo por alguma coisa, eu quero dizer que querer ser bonito, querido irmão, não faz mal a ninguém, e não é um mal em si. Querer viver muito tempo, querido irmão, querida irmã, não é um mal em si, mas qual é o custo disso para a nossa vida? Veja que tem crente que por um problema de saúde, ele começa a se revoltar com Deus. Porque fulano anda tão bem, Senhor, e comigo não é assim. Veja que pessoas, irmãos, se comparando com outras, elas começam a ver porque para fulano tudo dá certo, é o bonitinho, é a bonitinha, mas para mim eu sou o patinho feio da história. E embora eu esteja usando uma linguagem um tanto quanto tola, a realidade é que às vezes dentro do nosso coração há uma tempestade contra Deus. Querido irmão, querida irmã, o culto à imagem, um ídolo do nosso corpo, tem levado muitas pessoas a mentirem descaradamente sobre a sua real condição. É gente que vai para uma rede social e posta uma foto para dizer para os outros: olha como eu estou bem. Ou melhor ainda, quando a gente vai mais fundo no coração: olha como eu estou melhor do que você que me vê. Olha para onde eu fui. Percebe esse lugar? Eu estou aqui. E as pessoas, irmãos, às vezes passando por crises e crises, lutas e lutas, mas fazem questão de estereotipar que, ó, dá um like aí. Eu estou bem, quando nada está bem.
O ídolo da estética também, querido irmão, trabalha para nos manter ocupados demais, para nós crescermos na missão de evangelizar. Ocupados demais para nos humilharmos em oração, afinal de contas, time is money, eu preciso fazer render. O ídolo da estética, querido irmão, ele vai também nos mostrar que a gente vai ficando distante de Deus para compreender o nosso tempo, nossa finitude, que os nossos dias foram estipulados por Deus, e não importa o que aconteça, quando Ele chamar, é a hora. E aí, em vez de nós pensarmos, irmãos, que deveríamos buscar a Deus para compreender esse nosso tempo e nos livrarmos dessa idolatria terrível, nós vamos, na verdade, buscando nos livrar do que é feio. Falar que está doendo é feio. Falar que eu estou em crise muitas vezes me humilha. Falar que eu passo por lutas e dificuldades às vezes afasta as pessoas, né? Alguém chega e fala, como é que está? E você diz, tudo bem, para que os outros fiquem distantes. E Deus não pode entrar nessas conversas. A idolatria, irmãos, do corpo, na realidade, é quando Jesus diz que muitos optam por entrar no caminho largo, ao invés de buscarem um caminho estreito. Faz sentido para você? Faz sentido para você pensar que muitas vezes, dentro do coração de muitos, o que tem entrado é um desejo de fazer o nosso corpo ser visto, a nossa imagem ser a melhor imagem que possa acontecer. A gente confunde, às vezes, a questão de saúde com ostentação, saúde com arrogância. E isso, querido irmão, ainda pode se desdobrar também em algumas questões de sentimentos por outras pessoas. Filhos podem se tornar o ídolo dos seus pais. A busca desenfreada pela saúde dos filhos. Então nós não podemos deixar os nossos filhos se misturar com nada, nem ninguém. A busca desenfreada pelo prazer dos filhos. Então eles não podem sofrer por carregar, por ajudar alguma coisa dentro de casa. Os filhos não podem ser submetidos a nenhum tipo de pressão para descobrir soluções. Os filhos não podem andar, afinal de contas, eu já andei demais nessa vida. Então eles podem agora somente desfrutar. Eu trabalhei demais para isso. Mas qual é a geração que nós vamos criar para o futuro? Qual é o tipo de mentalidade que os nossos filhos terão? Será que eles serão sedentos por ostentação? Sedentos pela imagem? Sedentos por tomar até mesmo comprimidos para que não engordem ou não emagreçam? Pense sobre isso, querido irmão. Quando seus filhos, de repente, te roubam da presença de Deus, porque eles dormiram tarde, ficaram até tarde na festa, então eu não posso levá-los à igreja de manhã. Tadinhos. Afinal de contas, amanhã já é dia de aula. E aí lá é obrigação. Aqui diante de Deus é opção. Um segundo ídolo, querido irmão, que nós devemos nos guardar. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Uma segunda idolatria é a idolatria do fascínio. É a idolatria dos desejos. É a idolatria dos seus sonhos. Pastor, vai dar problema isso? Talvez dê mesmo, querido irmão. Porque quando a gente fala disso, a gente vai falar de coisas que são extremamente agradáveis para mim e para você. Sou gente tanto quanto você. Tenho sonhos tanto quanto você. Mas, querido irmão, tem situações que na nossa mente são muito boas. E em si, de fato, elas são boas. Tem situações, querido irmão, querida irmã, que podem envolver a nossa segurança, a nossa preservação e são realmente desejáveis. Uma vida confortável. Todos nós queremos, irmãos. Recursos para a gente ter uma boa casa. Sim, queremos. Nós queremos ter boas condições de sustento para o nosso lar. É óbvio que sim. Nós queremos ter um bom salário, com que nós possamos desfrutar de algumas das benesses da vida. Amém?
Queremos ter um bom carro? Sim. Queremos conforto? Sim. Porém, querido irmão, qual é o custo, qual é o envolvimento, onde está o nosso coração quando essas coisas de fato começam a ser o único objetivo da nossa vida? A gente, quando olha para essas situações, irmãos, sendo bons crentes, o que nós vamos perceber é que ter uma vida regrada, ter uma boa disciplina no trabalho, ter as conquistas de cada dia, tudo isso é bênção de Deus para nós. E nós estamos numa igreja, irmãos, em que a maioria de nós tem um bom trabalho, tem uma questão boa para caminhar. Louvado seja Deus por tudo isso. De forma nenhuma a gente está aqui retirando essas questões. Mas a grande questão que eu falei no início, estou repetindo para você, querido, é que isso pode começar a enredar a nossa vida e a gente começa não só a se comparar, poxa, fulano está ganhando mais do que eu, olha só, fulano tem um carro bom, tem uma casa boa e eu ainda não cheguei lá, eu preciso começar a avançar para esse patamar. Irmãos, nós vamos deixando que essas coisas comecem a trazer para nós uma questão de que talvez a gente esteja perdendo tempo se dedicando a Deus em algumas questões, quando nós deveríamos estar trabalhando, lutando, cada vez mais conquistando as coisas diante de nós. E aí vem uma palavrinha que às vezes nós usamos tanto, mas que a Bíblia vai nos mostrar que tem um problema aí. Quando você diz assim, essa é a época do sacrifício. Eu preciso me sacrificar para ter os meus sonhos concretizados. E quem faz sacrifício está fazendo o quê, querido irmão? Sacrifício vem de oferta. Sacrifício vem de adoração. E nesse nosso caso, querido irmão, a gente começa então a parar com o nosso tempo. A gente começa a se ocupar de tal maneira que as coisas não mais vão sendo trabalhadas de uma forma sadia, bíblica, dentro do seu tempo. Mas o que nós vamos observando, irmãos, falando agora em idolatria, é que o nosso coração agora se coloca diante de Deus exigindo. Eu trabalhei, Senhor, então eu quero a minha parte. Eu estou me dedicando pelos meus filhos, pela minha família. Eu estou querendo, Senhor Deus, que a minha parte agora seja entregue. Você vai se lembrar do conflito entre dois filhos, quando um deles pede a herança de seu pai. E o outro que fica, na realidade, começa a se comparar com aquele que sai. Nós temos dois filhos pródigos, um fora e um dentro da sua casa. E, querido irmão, o que a gente vai vendo aqui, falando em idolatria, é que nós começamos a idolatrar os nossos desejos, aquilo que nos fascina, aquilo que movimenta a nossa alma. E assim, irmãos, até mesmo dentro da Bíblia isso é encontrado facilmente, porque o fascínio pelas coisas dessa vida matou a semente, que na parábola do semeador ele diz que caiu entre os espinhos. A semente é lançada, a palavra é pregada, mas nós não ouvimos mais a palavra porque nós queremos ver pragmaticamente aonde isso vai resultar em crescimento profissional, em melhorias para esse meu trabalho, para o meu dia a dia, para as minhas conquistas. E veja, hoje em dia, muitos, até mesmo dentro das igrejas, começam a desenvolver um linguajar para argumentar sobre isso. E as pessoas dizem, olha, a Bíblia não nos propõe uma vida medíocre. Medíocre é aquilo que está na mediana, é a média das pessoas. Aí muitos têm defendido hoje dentro das igrejas, não podemos viver na mediocridade. O Senhor quer de nós a excelência, o Senhor quer de nós que nós conquistemos as melhores coisas, os melhores lugares, a proeminência em tudo, é o 01 desejado em todas as coisas. Mas é interessante porque o apóstolo Paulo,
quando vai trabalhar conosco sobre a questão de um padrão de vida que ele exerce. Filipenses 4, de 11 a 13, se você quiser conferir na sua Bíblia, ele diz, quando recebe ofertas daqueles irmãos, diz o seguinte: eu digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda situação. E aí ele completa: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, irmãos, a idolatria do fascínio, o ídolo do fascínio, dos nossos desejos, ele leva muitas vezes a nós olharmos para esse mundo como o final da nossa vida. A gente antecipa as coisas. Enquanto Jesus nos promete o céu, nós começamos a torcer essa verdade para que as coisas que nós desejamos aqui possam até mesmo dizer: não, isso é para refletir o que nós esperamos e almejamos para a eternidade. E é comum você ver, às vezes, pessoas se distanciando da caminhada com Deus, porque estão objetivando conquistar cada vez mais as coisas desse mundo. Caro irmão, o que pode ser um ídolo na minha vida pode não ser na sua. O que pode me encantar a ponto de eu, às vezes, abandonar a Deus, para você pode ser algo com que você lide com extrema facilidade. Mas o que eu estou trazendo para nós pensarmos aqui é, de fato, o que tem nos fascinado nesses dias. Observe para o seu tempo, para os seus amigos, para os seus companheiros de trabalho, o que eles sonham. Isso influencia você? Ou é você, com a palavra de Deus, que influencia os seus amigos, seus companheiros de um fim de semana, de um passeio, uma viagem? Como as pessoas estão vivendo nesses dias? Por que tem tanta gente ansiosa nesse nosso tempo? Por que tem tanta gente sobressaltada, querido irmão, querida irmã? Não é pelo que vai viver amanhã, não é pela preocupação do que vem pela manhã, no outro dia. Talvez os ídolos do fascínio estejam aí se apresentando. Mas eu quero trabalhar ainda com um último ídolo, e esse talvez, irmãos, é o que vai mais pegar na nossa caminhada de fé, na nossa vida como igreja. Fugi, guardai-vos dos ídolos. E eu gostaria de falar com você sobre uma idolatria, querido irmão, que talvez esteja muito presente no meio cristão de hoje. Os ídolos da mente. A fé não em Deus, mas em si mesmo. E ainda argumentando que crê em Deus. Sabe, querido irmão, conhecimento teológico pode te tornar um idólatra. O conhecimento teológico pode te tornar um idólatra. O que é isso, pastor? É alguém que, quanto mais vai conhecendo sobre Deus, em vez de se humilhar, em vez de se tornar um adorador, em vez de se tornar uma pessoa mais piedosa, mais intercessora, mais envolvida com a vida com Deus, essa pessoa passa a se colocar no lugar de Deus. E passa a julgar a igreja, passa a julgar os demais irmãos. Passa a ser ela, aquela que arrogantemente começa a ditar as coisas para o seu coração, aquilo que é bom, o que não é bom, querido. Veja que ao conhecer mais sobre Deus, essa pessoa não se torna mais dependente de Deus. Ela não se torna mais piedosa, mas ao contrário, ela começa a se assentar no trono da fé. Ela passa a reger a sua vida devocional pelos seus parâmetros e não por obediência em Deus. A pessoa não se relaciona de uma maneira saudável com a igreja mais. E aqui, para que você entenda de forma clara o que eu estou trabalhando, a pessoa entra dentro da igreja
E ela agora, como tem conhecido mais sobre Deus, ela tem sido exposta à palavra, ela tem buscado cursos, ela está crescendo, está tendo cada vez mais informação, mas ela agora começa a olhar para o que vai ser cantado e ela diz, tem um erro aí, não posso cantar tal coisa. Ao invés de humildemente chegar e ajudar as outras pessoas a trabalhar com isso, o que ela coloca agora é, não, isso está fora da minha vida litúrgica. A pessoa vê um outro irmão orando e ao invés de ter ali um irmão orando pelo outro, o que nós vamos vendo é alguém que se coloca na condição de juiz e diz, olha, errou em tal frase, isso aqui não está na Bíblia, esse irmão não tem o conhecimento que eu tenho, essa pessoa realmente, puxa vida, devia ser trocado, um outro deveria tomar o lugar dela. O pastor vai pregar. Já sei o que ele vai falar na próxima frase. Conheço esse texto. Está errado aqui. Eu sei mais do que esse camarada. E o que vai acontecendo, irmãos, é o que a gente vê nos nossos dias. Alguns crentes que, com o privilégio de crescer na fé, ao invés de se tornar esteio, amor, o braço para outros irmãos, eles se tornam idólatras de si mesmos. E eles julgam, no nosso caso aqui, o nosso arraial, a gente zomba de irmãos pentecostais. A gente zomba de outras igrejas que têm uma situação, talvez um pouco ainda, que vão caminhar um pouco mais. Fazem piadas e outras coisas no sentido de humilhar os outros. O conhecimento teológico se torna um ídolo na sua vida, querido irmão, quando você de fato, ao invés de se declarar como um publicano que foi orar a Deus e nem mesmo se via em condição de se achegar no templo, dando soco nos peitos e dizendo, Deus, sê propício a mim, pecador, nós começamos a orar de uma forma arrogante. Nós começamos a ter um olhar de superioridade dentro da igreja. Nós começamos a achar que talvez os nossos filhos merecessem um lugar melhor. Nós começamos a dialogar internamente com o que estamos pregando e julgando e saindo de uma vida de dependência. Quando você olha para a sua Bíblia, nós pregamos isso alguns dias atrás, você vai ver que Deus, quando chama um homem para ver a sua glória, Deus não chamou um perdido lá na rua, mas Deus chamou alguém que era alguém comum na sociedade, alguém que já era um profeta e disse para ele, olha a minha glória. E aquele homem, na experiência com Deus, no conhecimento de Deus, no crescimento que ele tem naquela hora, o que ele foi capaz de sair era, ai de mim! Porque conhecendo a Deus, ele se viu pecador. Vendo a santidade de Deus, ele viu que ele estava perdido em si mesmo. Nós vemos no Novo Testamento um pescador experiente, já conhecia todas as coisas, as redes, os barcos, aquele lago de Genezaré, ele sabia ir para um lado, para o outro, de frente, para trás, talvez até mergulhar e conhecer cada pedaço do fundo. No entanto, numa pescaria frustrada, derrotado, ele ouve uma voz dizendo, lança a rede para esse lado. E ele diz, olha, já fiz de tudo, já sei, eu conheço, não deu certo, a maré não está para nós. Mas de repente, movido pelo Espírito, ele diz, mas sob a tua palavra eu vou lançar mais uma vez. Irmão, irmã, quantas vezes nós sabemos o que temos que fazer na nossa vida, e Jesus nos aponta a solução, e a gente começa a argumentar com Deus, eu já orei, eu já pedi, eu já falei, eu aprendi, eu tentei e tal, mas ainda não deu certo. E a gente para por aí. Mas aquele homem, quando jogou a rede, o texto traz até a
conta. Diz que 156 peixes grandes vieram. A reação daquele homem não foi dizer, olha, a gente é bom mesmo. A relação daquele homem com aquele que falou levou ele a um espanto tão grande que ele começa então a dizer, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Querido irmão, como que uma situação de tirar uma rede cheia de peixes revela para um homem que ele é pecador? E aqui eu gostaria de perguntar para você, você que conhece, tem ouvido tanto a palavra de Deus, será que você enxerga as suas vitórias no seu trabalho como uma obra de Deus? Você dá glória a Deus por isso? Qual foi a última vez, querido irmão, querida irmã, que ao final de um dia de trabalho, você pôde erguer as suas mãos para os céus e dizer, Deus, obrigado porque eu cheguei até aqui, a saúde foi o Senhor que me deu, as condições, os clientes, tudo veio da tua boa mão para mim. Querido irmão, o apóstolo Paulo, maior escritor que nós temos no Novo Testamento, um homem carregado de cultura. Quando ele dá o seu currículo, é de invejar a qualquer um doutor dos nossos dias. Porém, escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não desejo, esse eu faço. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Meus irmãos, Isaías foi aquele profeta, Pedro o pescador, Paulo agora escrevendo, mas eu pergunto para nós, irmãos, olhemos para os nossos dias. Tem curso de teologia falando sobre todas as coisas por aí. Você escolhe o pregador que você ouve. E eu tenho repetido, batido nessa questão, querido irmão, nenhum de nós terá uma desculpa diante de Deus de não saber alguma coisa da Bíblia mais. Porque você tem todas as coisas da palavra de Deus sendo expostas. Você pode ir do doutor fulano de tal até aquele camarada mais novinho que acabou de chegar. Você está sendo exposto, mas isso tem te levado para onde? Isso tem me levado para onde, irmãos? E a arrogância teológica tem vestido e ornado muitas igrejas. Tem vestido e ornado muita gente. Nessa noite aqui, irmãos, eu afirmo para os irmãos, muitos de nós somos conhecedores de Bíblia, mas não conhecemos o Deus da Bíblia. Muitos de nós afirmamos grandes coisas, mas não oramos mais. Não oramos pela nossa cidade porque não fomos tratados biblicamente para interceder pelas nossas autoridades. Não oramos pelo nosso país porque talvez não seja quem nós desejamos que estivesse na presidência que está lá agora. Então nós não oramos. Onde está o seu conhecimento de Bíblia? Onde está o meu conhecimento de Bíblia? Talvez, querido irmão, você deveria amar e honrar corajosamente o seu pastor, que mesmo você conhecendo, e eu estou me referindo ao seu pastor mais antigo, há tantos anos, ele insiste em dominicalmente lutar e pregar o evangelho para você. Todo domingo, alguém prepara palavra para que você seja evangelizado, para que você seja exposto às Escrituras, para que você não ouça uma palavra falsa do evangelho. Mas o outro é sempre melhor. O outro sempre, aquele é 10. Mas aqui dentro, o que nós vemos muitas vezes é a idolatria teológica.
Porque se você quer um quadro bem desenhado, observe como você julga as atividades da igreja. E você vai ter um panorama de como está seu coração. Não tem receio de falar isso, irmãos. Não tenho receio nenhum de alguém se levantar e dizer, é isso, é aquilo. Pode falar. Mas fala com gosto, para você desfrutar até disso. Porque se tem uma verdade dos nossos dias, é que a gente ouve e fala tanto sobre esse Deus, mas a gente despreza estar de joelhos diante de Deus. E o Senhor não vai ter por inocente aquele ou aquela que brinca com Ele nessas condições. A gente deveria honrar, irmãos, aqueles irmãozinhos que oram por nós, que investem tempo em nós. Mas como idólatras, às vezes, a gente diz, eu sei mais do que ele, conheço mais do que ele. Inclusive os termos em inglês, no grego, no hebraico. Já fiz o curso com fulano de tal. Mas às vezes você é incapaz de se ajoelhar dentro da sua casa e passar meia hora orando por uma causa. Quando Jesus, que é aquele que nós afirmamos que conhecemos tanto, Ele nos diz assim, orai sem cessar. Quero finalizar essa palavra pedindo para você olhar para o seu texto bíblico. João diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mas olha o que ele diz no verso de número 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, ou seja, ele declara que Jesus está entre eles ali e veio de fato em carne. Ele diz, o Filho de Deus nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. O Filho de Deus é aquele que é capaz de desnudar o nosso coração e nos mostrar se nós temos, às vezes, sido enredados ou escorregamos ou, às vezes, só esbarramos na idolatria. Olhe para Jesus na sua caminhada, querido. Quando Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos e eles foram meio que confrontados na sua fé, Jesus disse, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus nessa noite está me perguntando, está te perguntando, quem você diz que eu sou? Mas você apenas diz ou isso é uma realidade do seu coração? João continua, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sabe, irmãos, quando João diz para que aquele grupo, e diz para a igreja do Senhor em todos os tempos, em todos os lugares, quando ele nos dá o imperativo, guardai-vos dos ídolos, ele está antes disso contrapondo, mostrando que o verdadeiro Senhor, o verdadeiro ídolo, aquele diante de quem toda a vida deve se curvar, é o Senhor Jesus. E assim, querido irmão, eu gostaria de trazer para você que diante da idolatria que nós vemos nos nossos dias com os nossos corpos, a gente deveria perguntar para Jesus, Jesus, o que o Senhor tem a dizer sobre mim? Sobre a minha beleza, sobre a minha estética, a minha imagem? Passe pelo crivo de Jesus. Querido irmão, querida irmã, diante das questões dessa vida, quando nós pensamos no nosso fascínio, nos nossos desejos, nós deveríamos ter tudo isso diante de Jesus e falar, Senhor, eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor, o que o Senhor pensa disso? Será que essa é a tua vontade para a minha vida?
Não tem mal nenhum em crescer, mas Jesus, se eu crescer, eu vou me tornar escravo disso, então me livra. Por fim, querido irmão, quando a gente olha para a nossa teologia, para a nossa fé, será que nós passamos pelo crivo, irmão, irmã, de quanto mais conhecimento, maior piedade, maior vontade de orar? Russell Shedd foi um dos maiores teólogos, pregadores e missionários do nosso país recentemente. Aquele homem, já falei isso aqui, foi vitimado de um câncer. E todo tipo de tratamento foi oferecido para ele, já octogenário. E ele diz, não quero. Porque cada dia mais eu estou sendo desmamado, destravado desse mundo para encontrar-me com meu Deus. Ele não questionou mais a sua aparência, cada vez mais a sua finitude chegando. Ele viu que a obra que ele tinha que desempenhar, o seu trabalho, tudo estava completo. Deixou gente pregando o Evangelho, construiu a sua família com temor de Deus, foi um homem que honrou o Senhor com o seu melhor em todo o tempo. E tudo que ele cresceu biblicamente, todas as vivências que ele teve com Deus, fizeram com que ele tivesse cada vez mais saudade de Deus, desejo de Deus. Aonde está a igreja que tem saudade de Deus? Aonde estão os crentes que vão amar a Deus mais do que esse mundo aqui? Que Deus te abençoe. Que Deus dirija a sua vida. Que Deus te faça pensar e olhar para Ele nesse tempo. Amém.